Olá, no Direto ao Ponto desta semana vamos falar sobre os principais assuntos que marcaram a semana política. Eu sou Gabriel Weiner, aqui ao meu lado a colunista do broadcast político Elizabeth Lopes. Beth, vamos começar então por aquele café da manhã que o Bolsonaro concedeu à Folha de São Paulo no início da semana, que rendeu aí uma grande declaração, né? O presidente Bolsonaro disse que ao chegar em Brasília o ministro Sérgio Moro era muito ingênuo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, era chucro e classificou o João Dória, governador do estado de São Paulo, como uma ejaculação precoce, querendo dizer que ele está começando a campanha para 2022. Sim, que começa tudo e larga, né? Numa alusão que ele largou a prefeitura para se candidatar ao governo de São Paulo. Agora, com relação a essas declarações, né? O presidente causa sempre, né? Foi entrevista que rendeu muitos comentários. O interessante é que o ministro Paulo Guedes, ele acabou vestindo o figurino de chucro durante a semana em uma palestra para empresários em Fortaleza, mais de 600 empresários. Exatamente. Lá no Nordeste, onde o governo não é tão bem avaliado assim, né? O governo Bolsonaro enfrenta muita resistência. O Paulo Guedes acabou endossando, né, aquela crítica infeliz que o presidente fez à mulher do presidente da França, a primeira-dama Brigitte Macron. E o Guedes falou assim, reclamou que a imprensa dá muita atenção ao que o Bolsonaro fala, que ele é muito espontâneo, devia se ligar na economia, mas acabou dizendo que ela chamou-a de feia. Ele disse, na verdade, que o Bolsonaro estava certo, porque ela é feia mesmo. Então, assim, não tem o que dizer. E o pior foi, assim, a plateia, né, aplaudindo e rindo. Foi ovacionado após o comentário. Horas depois ele soltou uma nota, né, oficial do Ministério, infeliz também, porque classificou a declaração, né, que foi uma declaração totalmente machista, de brincadeira, ou seja, pegou muito mal as redes sociais, assim, partiram para o ataque. Eu creio que até mesmo apoiadores do governo, sim, né, Gabriel? É inadequado, né, Beth? Exatamente. Ele acaba dando força para esse discurso que ele diz combater. Exatamente. Então ele dá mais material para que as pessoas comentem essas declarações estapafúrdias que o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus ministros fazem, do que de fato comentar a agenda positiva. E vamos lembrar que a área do ministro, o Ministério da Economia, nesse setor, a agenda é altamente positiva. Claro. Quer dizer, o Brasil está avançando, os investidores começam a voltar, as reformas estão sendo aprovadas, ou seja, o ministro tem muito o que apresentar, né? Ele não devia, né? Devia tirar figurino, né, de chucro e esquecer, né? Deixar de lado. E na esteira das declarações infelizes, o presidente Bolsonaro relembrou aí, ao responder uma crítica da alta comissária de direitos humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, o presidente achou que seria adequado responder às críticas que ela fez sobre o espaço democrático e o aumento do número de mortos por policiais no Brasil, relembrando uma tragédia da vida pessoal dela, exatamente, né, Beth? Lembrando que o pai dela, o brigadeiro Alberto Bachelet, que era contra o regime de Augusto Pinochet e foi assassinado pelo Estado chileno. Exatamente, foi nos porões, né, diríamos assim, né, foi torturado, foi assassinado e foi assim, até aliados do Bolsonaro, como o presidente do Chile, ele foi a público, exato, né, e ele é um apoiador de Bolsonaro aqui no continente, dizer que não compactuava, que é você mexer numa ferida muito doída, né, então assim, Bolsonaro às vezes passa um pouco dos limites nessa questão pessoal. E fica uma coisa um pouco curiosa, assim, parece admirar regimes totalitários e muito violentos, sim, né, Beth? Flertando com... É a segunda vez que ele faz isso em pouco tempo. Teve aquele voto no impeachment da Dilma também, exatamente, sobre o coronel Brilhante Ustra, enfim. Ele já havia, né, falado do pai do presidente da OAB, sim, né, Felipe Santa Cruz. Então, assim, né, isso tudo pode, né, levar, né, as pesquisas de opiniões, outro assunto, né, vamos já avançar um pouco aí nos assuntos, pesquisas de opiniões divulgadas na semana mostram que a popularidade do presidente está despencando, está em queda livre. Ele ficou muito irritado, criticou esses institutos, principalmente o Datafolha, sim, né? Dizendo assim que isso não corresponde com a verdade, mas ali o presidente está com a popularidade já abalada. Eu acho que rolou uma ciumeira também, Beth, sabe por quê? Porque no resultado do Datafolha, o presidente Bolsonaro aparece aí com 29%
Muito abaixo do que ele começou o governo. Ótima e boa, enquanto o ministro Sérgio Moro, por sua vez, aparece com 54%. São 25 pontos percentuais aí de diferença de um para o outro. E vamos lembrar que o Sérgio Moro foi taxado de Bolsonaro na famosa entrevista do começo da semana de ingênuo. Então, assim, diríamos que é o ingênuo mais bem avaliado da esplanada dos ministérios. O ingênuo saiu na frente. Grande popularidade. Aí vamos esperar artilharia, porque o Bolsonaro não gosta de concorrente. É isso, Beth. E falando já em Ministério da Justiça, o presidente Bolsonaro finalmente soltou o nome do indicado para a Procuradoria-Geral da República e vai ser o Augusto Aras. Foi a primeira vez, Beth, eu que acompanho as redes sociais bem de perto, que eu vi apoiadores de primeira hora do presidente Bolsonaro largando de mão o apoio ao governo. Pegou muito mal, tanto na base bolsonarista, que classifica Augusto Aras como petista, leniente com a corrupção. Que ele vai acabar com a Lava Jato, né? Exatamente. Como da oposição também, que achou muito absurdo que o presidente não escolhesse um nome da lista tríplice. Sim, entre os procuradores, ou seja, ele conseguiu descontentar todo mundo, tanto que na live que ele faz às quintas-feiras, ele acabou, olha, vamos ver se o Senado vai mesmo referendar, ou seja, né, ele percebeu, porque como ele joga muito para o público dele, né, para essa parcela, né, do eleitorado, que ainda é fiel a ele sentiu ali um abalo, né, Gabriel? Sentiu, ele ficou profundamente incomodado. Inclusive, chegando no Palácio da Alvorada, né, ele falou que, respondendo algumas críticas ali de populares que estavam ali esperando por ele, ele disse que ou é isso ou o PT volta. Então, ele está apostando nessa retórica aí da separação, né, da divisão do Brasil, para ver se consegue sustentar o apoio. E só para a gente arrematar, de lembrar um assunto assim que pegou também na semana, na sexta-feira foi um ano da facada que ele levou em Juiz de Fora, ao sair do Palácio da Alvorada, cantaram parabéns para o Bolsonaro, em celebração de um ano que ele disse que renasceu, o renascimento, né? Então teve até parabéns para você na semana. Bolsonaro está fazendo uma cirurgia, né? Dia 7 de setembro. E então a gente torce aí para que pelo menos nos próximos 10 dias a gente não tenha grandes incidentes diplomáticos, né? Tá certo. O Direto ao Ponto dessa semana fica por aqui e a gente volta domingo que vem.